gravação. Então, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos para a nossa aula, cujo tema é os 5 pilares do posicionamento magnético e como atrair pacientes todos os dias utilizando um único anúncio com a ajuda da inteligência artificial. Mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre marketing, que você não saiba nada sobre inteligência artificial, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje não é nada de outro mundo, tá? É o simples bem feito, o simples que funciona. E mais do que isso, o simples que faz sentido. Vocês vão sair dessa aula, vão sair desse encontro nosso de hoje com a clareza de que o que eu estou falando aqui é aquilo que vocês sofrem no dia a dia e que faz muito sentido. Os pilares que nós vamos abordar hoje, vocês vão entender que eles fazem sentido. Não é alguém vindo aqui e passar um conteúdo como se fosse dono, da verdade, não. É uma coisa lógica. Apesar de ser, uma coisa teórica, ela traz por trás toda uma lógica que já foi testada, validada. A gente lida o tempo inteiro com pessoas que aplicam cada um desses pilares, o posicionamento, especificamente, que é o que a gente vai tratar hoje, e conseguem, melhorar a sua presença online. Melhorar em que sentido? Ao ponto de captar mais pessoas interessadas para os seus serviços. Então vamos começar. Um outro pedido, quem puder, por favor, abrir a câmera. Isso ajuda demais, tá? Por dois motivos. O primeiro motivo é que eu não me sinto sozinho, né? Apesar de a gente estar aí com várias pessoas na sala, eu não me sinto sozinho, que eu estou vendo os rostos de vocês, acabo não me sentindo sozinho. E o segundo, que é o mais importante, eu acredito muito quando a gente senta, pega, né, um material para anotar, se propõe a tentar extrair o máximo de um conhecimento, seja de uma aula, uma videoaula, um, um programa que seja, um vídeo no YouTube, quando a gente senta e se coloca ali, poxa, eu vou realmente absorver o que está sendo falado, o que está sendo dito. Eu acho que a gente manda uma mensagem muito importante para o nosso cérebro, de que a gente está ali realmente apto a extrair o máximo daquele conhecimento. E quando a gente toma essa postura, isso é uma coisa que eu acredito muito, a gente acaba extraindo muita coisa de positivo. O conteúdo que a gente traz aqui é um conteúdo sempre muito denso, conteúdo que realmente faz a diferença na vida de quem pega um insight e aplica. Então, eu acho muito importante, quem puder sentar, quem puder abrir a câmera, quem puder pegar um material de anotação, para ir anotando aqueles insights ali que porventura vocês possam ter no decorrer da nossa aula. Adriana, boa noite, americana, bioenergética. Seja bem-vinda também, Adriana. Então, pessoal, continuando, tá? Quando a gente fala de posicionamento, eu digo que, né, após mentorar ali, é, dezenas e dezenas de psicólogos e terapeutas, de ter centenas de alunos nos nossos treinamentos, especificamente desse nicho, terapia, psicologia, eu vejo que, de uma maneira geral, a gente vive um ciclo invisível, tá? E como que funciona esse ciclo invisível? A gente posta um conteúdo, a gente espera a curtida, vem o silêncio, cansaço, posta conteúdo, não vem curtida, silêncio, cansaço, e a gente fica ali achando que o problema é que você não tem criatividade, que você não tem ideia, que você não tem estratégia, que você não é original ou que você não tem tempo suficiente para aquilo. Quando na verdade, né, o problema é um só, né? É a forma como você é percebido. Muitas vezes o fato de você estar lá no Instagram, estar postando, não significa que você é visto. A gente vive dentro de uma bolha e acaba ficando ali à mercê da invisibilidade. Então eu te digo, não, hoje nós não vamos falar sobre conteúdo, hoje a gente vai falar sobre presença. E presença, ela começa, com a percepção. E o que que é isso, Evandro? Beleza? Presença, percepção é a forma como você é percebido, como você é visto. Uma pessoa que chega lá no Instagram
E aqui a gente parte de um ponto em comum. São pessoas que estão aqui, profissionais que estão aqui buscando vencer essa invisibilidade da rede social e captar mais pacientes. Então a gente parte desse ponto. Então, se você está lá na rede social, construiu um perfil, fez um perfil, com todo o cuidado que você teve na hora de criar. Mas a pessoa chega ali, o seu paciente ideal, pensa naquele paciente ideal, chega no seu perfil e não entende em 3 segundos o que você faz, o problema que você resolve e por que você é a pessoa que ele deveria escolher, você perdeu. A rede social é uma rede social é, extremamente movimentada, pulverizada. A gente tem conteúdo engraçado, conteúdo mais pesado, conteúdo leve, conteúdo de ensinamento. Então, quando você, o seu paciente ideal, tem a oportunidade de te encontrar, achar o seu perfil em 3 segundos, como eu disse, ele não entende quem você é, o problema que você resolve e por que ele deveria escolher, você perdeu aquela atenção de uma pessoa que possivelmente poderia ser ajudada na sua terapia, né? E isso, o que que isso traduz? É o que o seu perfil está dizendo, mesmo quando você está em silêncio. Por que que eu digo isso? O que o seu perfil está dizendo enquanto você está em silêncio? A pessoa que chega na sua bio, ela não viu ainda nenhum vídeo seu ali no feed, nenhum conteúdo. Então a bio é aquilo que você está dizendo ainda, mesmo que você esteja em silêncio. Ela não teve a oportunidade de te ouvir, não teve a oportunidade de ver um post seu. É aquilo. Você está fechado ali, não falou nada, e a bio ela que traduz isso. O que que a pessoa está vendo? Ela está entendendo o que você faz, o problema que você resolve e por que você deveria ser escolhido. Isso pode parecer muito complicado e eu trouxe uma IA que vai te mostrar isso ao vivo, uma inteligência artificial. Não sei se tem alguém aqui que na semana passada testou a nossa inteligência artificial, o nosso agente de inteligência artificial, que faz um raio-x do público. Então, quem testou viu ali em 2 minutos, você coloca meia dúzia de informações e a inteligência te traz absolutamente tudo sobre o seu público. E o que a gente vai ver hoje é como pegar esse raio-x que o agente me deu, usar um outro agente para criar o meu posicionamento. Eu queria mostrar para vocês a diferença de um posicionamento, de uma pessoa bem posicionada, de uma pessoa que está usando esse espaço aqui, a bio, para escrever sobre ela. Pós-graduada, amante de ajudar as pessoas, gosto de me conectar com as pessoas. Isso é falar sobre você. Isso aqui não é só para falar sobre você, é o seu cartão de visita. Trouxe aqui uma foto, né? Esse posicionamento a gente criou, inclusive, com um aluno ao vivo. Coloquei aqui, né, uma outra foto. Esse layout já foi criado pela inteligência artificial. Isso aqui é uma imagem criada pela inteligência artificial, mas o que está escrito aqui foi exatamente o posicionamento que a gente achou para esse terapeuta. Ele era um terapeuta, é um terapeuta, melhor dizendo, que, né, cuida de pessoas com dependência química. Então, né, pessoas que têm lá vício em bebida, vício em drogas, a bio dele estava muito confusa sobre aquilo que ele fazia. Quem batia o olho no perfil dele não conseguia entender o que ele fazia, o problema que ele resolve e por que deveria ser escolhido. E a gente, em 5, 10 minutos, com os agentes de inteligência artificial, criamos isso daqui. Então tá lá, primeiro pilar, o nome e nicho, psicólogo para dependência e emoções. Olha, se alguém está com dependência, bate o olho aqui, ela já se identifica. Opa, poxa, estou precisando de ajuda. E essa pessoa, ela tem, é, é especialista em dependência? Um outro ponto. Para quem já tentou de tudo, existe um caminho real para sair do vício sem perder a família no processo. Então, essa frase, mais do que uma frase legal, uma frase bonita, ela toca numa dor extrema desse público que a gente mapeou lá no raio-x do público, que é o quê? As pessoas, quando estão ao ponto de ir buscar ajuda, elas estão fazendo isso porque têm o medo de perder a família. Os parentes já não acreditam mais que ela pode se ressocializar, não acreditam mais que ela pode deixar o vício, não acreditam mais que é a última recaída. Então essa pessoa está com essa dor
de que caramba, perdi, vou perder a minha família. Aqui entram outros aspectos de prova social, mais 200 atendimentos atendidos, foi liberto do álcool e isso fez ele, né, ter uma vida um pouco mais saudável. Clique aqui, olha só que legal. Clique aqui se sua família já não acredita mais em você. Mais uma vez, eu estou, pedindo para a pessoa clicar para falar comigo, mas estou mostrando para ela o que eu sei o seu problema mais extremo. A sua família já não acredita em você. Então, isso daqui é o que eu diria um posicionamento bem feito, e é isso que a gente vai tratar hoje na aula, os pilares para se chegar nesse nível de posicionamento. Trouxe um recorte, né? A gente utiliza dentro do nosso método o poder dos anúncios, então eu trouxe aqui uma aluna que participou do workshop, teve acesso a um agente de inteligência artificial que cria posts, ele cria esse enredo narrativo que está escrito aqui. É, e lá eu ensinava a utilizar imagens que gerassem uma identificação, e me mandou aqui um agradecimento, tá? Passando para me agradecer, não entendi muito bem aqui o que que era, vi só os insights aqui do post, vi que eram bons, né? Gastou quanto em anúncio? É, por esse resultado, você tinha gasto quanto no total? Ela me mandou R$ 55. Aí eu falei, poxa, legal. E aí? Fechou alguma sessão? Ela me mandou, fechei 2 por dia essa semana e fechei um pacote. Então, quando a gente alinha todos os pilares que a gente vai tratar aqui, posicionamento, a segmentação do público, que muitos de vocês já fizeram, o posicionamento magnético, o anúncio, o post imã e como anunciar, a gente tem resultados como esse. Observe, né? Imagina você gastar aí R$ 50 a mais e chegar a esse número aqui de agendar 2 pessoas por dia e fechar um pacote. Esse é o poder dos anúncios. Por isso que lá no início eu falei, vamos criar um posicionamento magnético e atrair pacientes todos os dias utilizando um anúncios online e a inteligência artificial, post criado com inteligência artificial. Muita gente acha que precisa fazer rios todo dia, parecer blogueiro, ser criativo, mas o senhor de 73 anos provou o contrário. Trouxe aqui um caso emblemático de uma pessoa que utilizou o nosso método, um senhor, 73 anos, dono de uma editora. A gente nos conhecemos numa aula que eu estava dando numa faculdade aqui sobre anúncios para campanha política, ele era um dos alunos, e me perguntou se não poderia fazer os anúncios para a editora dele, né? Ele queria, ele usava, vamos ver aqui no depoimento dele, anúncios em jornal. Eu falei, olha, o público do senhor é um público acima de 55 anos, um público, né, difícil da gente, um pouco mais difícil da gente achar nas redes sociais. Né? É uma outra, não é essa geração de agora que já tudo nasce na rede social. São intelectuais com alto poder aquisitivo, têm o desejo de publicar um livro, se sentem anônimo. Então vai ser um grande desafio, mas vamos lá, vamos aplicar aquilo que a gente entende que funciona. E eu trouxe aqui para vocês o resultado. Que eu nunca tinha feito um marketing incentivado pela internet, né, marketing pago. Sempre tinha feito um marketing pago, mas em jornal, jornais de bairro. E o Evandro falou, vamos fazer uma experiência e tal. E deu conta muito bem, foi além das minhas expectativas. Porque começou a entrar tanto cliente, isso foi no mês de maio, e quando chegou em setembro eu falei com ele, para Evandro, para de incentivar aí na internet a minha editora, porque já estou com cliente demais. Quis dar esse depoimento porque eu sou professor de qualidade no atendimento. Também já dei várias aulas, vários cursos sobre isso. E as pessoas reclamam muito quando o atendimento é ruim, mas as pessoas esquecem de elogiar quando o atendimento é nota 10. Falou? Obrigado aí. Então, observe, uma pessoa que fazia anúncio em jornal de bairro. Ele mora aqui no Flamengo, ali, Flamengo, divisa com Largo do Machado, Catete. E ele anunciava ali no jornal, de bairro que circulava aí nesses bairros, no comércio, nos condomínios, e gastava um valor muito próximo desse valor que ele gastou por dia com anúncio de R$ 30. Ele gastava ali, acho que era 700, R$ 800 por mês para anunciar no jornal. Então, foi um grande desafio. Ele começou investindo R$ 20 por dia, depois aumentou para 30, gastou 5 mil.
nesse período que ficou anunciando e teve um faturamento de mais de R$ 40.000. As tiragens dele não eram tiragens baratas, a partir de R$ 2.500, e chegou em um faturamento de 40 mil ao ponto dele pedir para os anúncios pausarem, porque ele, apesar de ser uma editora, ele que fazia diagramação, o helpdesk do texto dos editores, né, do autor. A única coisa que ele não fazia, que ele não tinha um maquinário, era a impressão, encadernação dos livros. Então ele que fazia tudo, ele intelectual, o seu Pedro, ele é essa pessoa intelectual, é, e ele fazia ali desde a organização do livro, dos textos, da ideia que está na cabeça do editor até o livro propriamente dito, fazia tudo sozinho, revisão ortográfica, é, e pediu para parar que não estava dando conta. Então, um recorte para mostrar para vocês o que eu nunca poder dos anúncios. Aqui é uma tabela, só quanto que ele investiu ali em anúncios, R$ 5.000 e o faturamento de mais de 40 mil. E aqui a gente já entra no objetivo da nossa aula, tá? Qual que é o meu objetivo hoje com essa aula? Que você saia daqui com um plano real para atrair pacientes todos os dias com IA, mesmo que hoje se sinta travado, se sinta travada, invisível ou sem tempo. Para quem é essa aula? Vocês devem ter observado no início, maioria, psicólogos, terapeutas, que já cansaram de depender de indicação. A indicação ela é muito válida, muito legal, só que ela não tem a previsibilidade. Eu não sei, se eu vou ser indicado esse mês ou não, se eu vou ser bem indicado ou não. Então, isso não dá previsibilidade. Se você sente que poste e ninguém chama, então essa aula é para você. Tem medo de impulsionar ou jogar dinheiro fora, essa aula também é para você. E já tentou de tudo e travou. E esse é um método que vocês vão entender, que tem a capacidade de fazer você vender sem parecer que está vendendo. Como eu comecei, quem é essa pessoa que está falando? Começou falando, não se apresentou ainda. Meu nome é Evandro Fonseca, meu Instagram é EvandroADS85. Eu brinco aqui, eu deixo essa frase que eu comecei no tarô. Comecei nos anúncios online em 2017, 2018, já fazendo anúncio. Para mim, eu tinha uma página nichada no Instagram e eu criei um e-book que facilitava a vida dessas pessoas. Beleza. Na época o Instagram entregava muito. Eu só anunciando nos stories, nesse meu perfil, consegui vender 200 e-books. O que hoje é inimaginável uma pessoa que tem 800, 900 seguidores, você vender ali para 30%, mais de 20% da sua audiência. O Instagram não entrega hoje. E eu consegui, só que beleza, vendi lá os 200 e-books para minha audiência e como eu vendo mais? Eu gostei desse negócio, quero vender mais, quero achar mais pessoas para ajudar. E o que que aconteceu? Eu me deparei com os anúncios online, a forma eficaz de aparecer para pessoas que não teriam a oportunidade de me seguir, de me conhecer, de saber que eu existo, de conhecer o meu e-book. Então, comecei a estudar e logo, como eu já tinha o e-book pronto, comecei a aplicar aquilo que eu estava estudando. Entre erros e acertos, a gente vendeu muito e-book através de anúncios online, tráfego direto. A pessoa via um anúncio, clicava, ia para uma página de vendas construída ali com os elementos de persuasão para convencer a pessoa de que aquele é um produto que vai ajudá-la. A pessoa clicava, ia lá para a Hotmart e fazia a compra. Então, fiquei muito tempo anunciando esse e-book. Então, fazendo tráfego para mim mesmo, fazendo anúncio para mim, diferente daquilo que a gente vê hoje no mercado, que as pessoas, os gestores de tráfego, começar fazendo anúncio, gastando dinheiro de outra pessoa. Não, comecei gastando meu dinheiro para mim mesmo, acertando, errando, e foi aí que eu comecei a fazer os anúncios. Pouco tempo depois, criei uma plataforma, de busca de dados que também funcionou muito bem no tráfego direto. A gente vendeu muito essa plataforma, a pessoa clicava, ia para a página de vendas, ia lá para o link da Hotmart, comprava, até que eu percebi que essa plataforma ela poderia me trazer um problema com relação à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, porque, né, apesar de ser o intuito da plataforma de ajudar, no caso era donos de imobiliários e advogados a terem celeridades ali, achando quem ia citar, achando, né, os contatos da pessoa para relações comerciais.
eu percebi que eu poderia ter um problema caso alguém utilizasse aquilo para outros fins, se não, né, esse fim que eu estava falando. Foi aí que eu decidi pausar esse anúncio dessa plataforma, apesar de estar no início da escala ali, de pô, estar investindo quase R$ 1.000 por dia em anúncios e retornando 800, 500, 600 por dia. Eu tive que parar, né? Eu falei, poxa, a minha liberdade ela é mais importante do que qualquer dinheiro. A partir do momento que eu identifiquei que isso poderia ser um problema, eu pausei os anúncios. E nesse intervalo, eu conheci um tarólogo, entrou em contato, comprou a plataforma, entrou em contato me perguntando se eu não poderia fazer um anúncio para ele, para o negócio dele, igual ele me achou eu vendendo a minha plataforma. Eu nunca tinha feito anúncio para absolutamente ninguém, senão eu mesmo. Falei, olha, isso é um desafio, né? É um público assim, bem bem diferente daquilo que eu estou acostumado. Eu vendo donos de imobiliária, corretores de imóvel e advogados, e a gente está falando de um outro público, uma outra proposta, uma outra promessa. E aí a gente começou, por isso que eu brinco que eu comecei no tarô e deu muito certo. Depois dele veio duas filhas, depois veio mais uma outra indicada, e essa relação é uma relação que dura anos, né? A gente trabalha junto até hoje, então eu digo que funcionou muito bem. E nesse intervalo, né, eu comecei a atender clientes de hamburgueria, liga de kart, pintura, bolos artesanais, estética, política, que é uma das nossas especialidades aqui. A gente cuida dos impulsionamentos de agentes políticos. Inclusive, hoje a gente trabalha diretamente com uma vice-prefeita do município aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma especialidade. E o que mais a gente fez desde 2018 é trabalhar no nicho de psicologia e terapia, gerando leads o tempo inteiro. Leads são clientes em potenciais, né? Milhares de leads gerados com o nosso método. Isso a gente começou a enxergar que havia um padrão. Se eu ajusto o meu posicionamento, se eu entendo muito bem o meu público, eu consigo criar um anúncio, um post muito bem feito. Se eu crio um anúncio, um post muito bem feito, eu consigo impulsionar e o meu resultado vai ser infinitamente melhor do que se tiver tudo desarrumado. Se eu não sei o meu público, se eu não tenho um posicionamento legal posicionado e se eu não sei usar isso tudo para criar um bom post. Por isso que eu digo que o método ele realmente funciona. Trouxe um pouquinho aqui do Evandro Fonseca, né? Um pouquinho aqui do que a gente já fez. É, sou mentorado do André Siviero. Estive recentemente em São Paulo a convite dele. Tive a oportunidade de conhecer o Cadu Neiva, dono de uma das maiores agências de anúncios online, a Tráfego SA do Brasil. Sou mentorado da Marina Ulloa também, pai, esposo. Por que que eu trago isso daqui? É, eu acho muito importante a gente que está nesse meio, um meio que há um ano atrás ninguém, absolutamente ninguém falava de inteligência artificial. Hoje todos os negócios de infoprodutos estão migrando para essa área. Se eu não estiver me especializando, eu não vou conseguir mentorar pessoas, eu não vou conseguir trazer resultados exponenciais para os meus alunos. Então, por isso que eu trago isso daqui, é importante, eu acho muito importante eu estar o tempo inteiro inserido nesses ambientes de é, top de conhecimento, entendendo aquilo que está funcionando no mercado hoje. Inclusive, teve há pouco tempo aquele óculos da Meta, quem publicava um story feito com uma imagem feito com óculos da Meta, um óculos lá do Facebook vende lá por cerca de R$ 4.000, o engajamento do perfil ele tinha um salto ali da entrega que a gente tem hoje de 10, 20%, passava para 60, 70% da audiência. Eu consegui ajudar meus mentorados porque a gente entendeu esse movimento no primeiro dia e a gente entendeu esse movimento no primeiro dia porque a gente está inserido em grupos, né, em mentorias de pessoas que estão consumindo aquilo que há de mais novo dentro do mercado de anúncios, mercado de infoproduto, mercado de marketing digital. Quais são as metas da nossa aula? Os elementos obrigatórios de uma bio. Se você não tem os elementos que eu vou te mostrar aqui hoje, sua bio não está legal. Eu já te adianto isso sem olhar para ela, tá? Como transformar a sua especialidade em uma bio impossível de ser ignorada? Então, beleza, Evandro. Como eu crio uma frase de impacto, igual você me mostrou lá do psicólogo especialista em dependência? Como que eu crio essa frase de impacto mostrando quem eu sou, o problema que eu resolvo e por que eu deveria ser escolhido?
como usar a IA para criar posts, anúncios em segundos e por que a maioria está usando IA errado e continua invisível. A gente já está num nível de utilização da IA muito acima daquelas pessoas que usam IA para criar uma foto bonitinha, para perguntar qual o tempo hoje, para perguntar uma dúvida como se Google fosse. A gente está no nível bem acima, eu vou mostrar isso para vocês hoje. Então, todos os dias as pessoas estão comprando, agendando mercado de serviços, seja dólar alto, dólar baixo, crise, sem crise, ele é um mercado aquecido. Então, as pessoas estão sim agendando. E por que que elas não estão agendando com você da forma que você gostaria? Falta um método, e é isso que a gente traz hoje aqui para você, o nosso método, método 2PSA, os dois P's de posicionamento e post, imã, o S da segmentação e o A de um anúncio certeiro. Esse esses são os pilares que nós acreditamos que são capazes de transformar o seu perfil invisível num perfil capaz de atrair pacientes todos os dias utilizando o anúncio. Ah, Evandro, mas utilizando o anúncio é. Ah, mas você está utilizando o anúncio, então, obviamente, você vai aparecer para as pessoas vão te achar. Beleza, mas elas vão me achar com o meu posicionamento que não está de acordo com o meu público, elas vão ver um post que não toca na dor, no desejo e quebra objeção. Por eu não saber a segmentação exata, as características exatas do meu público, eu não consigo criar um post legal que pode ser impulsionado, eu não consigo criar um posicionamento. Por final, quando eu vou fazer o anúncio, que é o anúncio certeiro, eu vou jogar dinheiro fora. Tem alguém aqui que já utilizou ou utiliza anúncios? Coloca no chat para mim, por favor, se você já utiliza ou utilizou anúncio. Eu tenho certeza que se você utilizou anúncio e não teve resultado, faltou alguns ajustes nesses pilares. E hoje, especificamente, a gente vai tratar do posicionamento magnético. E o que que é o posicionamento magnético? Evandro, quais são os 5 pilares do posicionamento magnético? Eu trouxe aqui um recorte do meu perfil, tá? Para mostrar para vocês aqui especificamente quais são esses pilares. Pessoal, vocês estão conseguindo entender até aqui? Manda um sim aí para mim, por favor, no chat, enquanto eu bebo uma água aqui. Ou estou indo rápido demais. Por favor, coloquem aí no chat. Estejam comigo. Eu falo rápido, né? É um assunto que a gente gosta de falar, então a gente fala ainda mais rápido ainda, com mais empolgação. Pode ser que alguém não esteja entendendo. Estou falando rápido demais. Eu falo mais baixo, mais lento, tá? Estou entendendo, legal. Entendendo também. A Gabi tá ok. Noélia tá ok. Obrigado. Obrigado. É porque o seu nome não tá aparecendo aqui, tá aparecendo só Amando a Vida, né? No início eu até falei Armando, li rápido. Eu fiz o impulsionamento no Instagram e no Google Ads. E no Google Ads. Teve resultado, um resultado legal. O que que é um resultado legal, tá? Antes de você pensar ali o que que vai responder. Se eu investir 10, voltou 20. É um resultado legal. Se eu investir 10, voltou 15. É um resultado legal. O que que não é um resultado legal? Investir 10, voltou 5. Investir 10, não voltou nada. Então a gente trata o anúncio dessa forma. Não tive. Então, assim, algum desses pilares aqui que a gente vai tratar hoje, tá? Eles poderiam ter sido melhor construídos, principalmente quando a gente fala de Instagram e Facebook, da meta, tá? Se o seu posicionamento estava claro, o post, e eu digo com bastante precisão, que a grande maioria dos problemas está aqui, tá? No seu post. Às vezes é um post que não tá legal, não toca na dor, não toca no desejo, não quebra objeção, não tem uma headline que gera identificação imediata. Então esse post ele acaba, a pessoa tá lá na rede social, passando, a pessoa, ah, beleza, não tá falando comigo, não tá falando comigo.
Então, normalmente é o post. E para a gente ter um post legal, a gente precisa da segmentação, eu saber exatamente o público para o qual eu quero falar, tá? E isso sim vai fazer a gente fazer um anúncio certeiro. Uma outra parcela de culpa aqui é o anúncio. Às vezes a pessoa quer atrair mais seguidores, faz um anúncio para mensagem, não vai atrair seguidores. Às vezes a pessoa quer mensagem, faz um anúncio para visita ao perfil, não vai ter mensagem. Então, por isso que o anúncio ele precisa ser certeiro. Beleza, vamos seguir aqui, tá todo mundo entendendo? Isso é o mais importante, tá? Obrigado, Noeli. Obrigado. O intuito é ser o mais inteligível, o mais claro possível. Então voltamos aqui aos pilares, tá, pessoal? Bem simples, tá? E objetivo. Primeiro pilar, na primeira linha, lá onde você pode colocar o nome que você quiser aqui. O que você quiser escrever é livre, é diferente do arroba. O arroba é limitado, né? Meu arroba é EvandroADS85. Se alguém quiser botar esse mesmo arroba, não consegue. Então imagina a quantidade, bilhões de pessoas, né? Milhões de pessoas que usam as redes sociais, cada um com arroba, então você, obviamente, né, não vai conseguir botar o arroba às vezes que você quer. Então a gente parte no primeiro pilar que eu posso alterar da forma como eu quiser, que é o seu nome. Seu nome e o seu nicho. Por que que isso é importante? Isso é muito importante. As pessoas grandes, gente grande, não dá a devida importância a isso daqui. Por quê? É baseado no que está escrito aqui que o seu perfil vai ser achado ou não. Imagine que alguém procure lá Evandro Mentor. A pessoa vai me achar? Vai. Meu perfil vai aparecer lá. Tem 200 Evandro, tem mais milhares de Evandros, tem milhares de mentores. Mas a probabilidade de ter um Evandro mentor já reduz. Não são todos os Evandros que são mentores. Ainda que tenha Evandro que é mentor, bem provável que não tenha usado essa palavra aqui no nicho. Então, baseado no que está escrito aqui, as pessoas conseguem me achar. Se a pessoa me procurar Evandro Silva, não vai me achar. Vão aparecer 1 milhão de Evandros, mais 1 milhão de Evandro Silva, e o meu não vai aparecer porque não tem Silva aqui. Agora, se a pessoa colocar Evandro Fonseca, vai aparecer. E quem não me segue, quiser fazer um teste agora aí e colocar Evandro Fonseca, o meu perfil vai aparecer. É, Pode, não vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, mas se você rolar, ele vai aparecer em algum momento ali, porque está escrito Evandro Fonseca. Então, se, às vezes a pessoa já tem um sobrenome forte, as pessoas já conhecem ela do mercado tradicional, já é uma psicóloga ali renomada, já é um terapeuta renomado. É, Se a pessoa buscar pelo seu nome e o seu sobrenome não tiver aqui, ela não vai te achar. O nicho é a mesma coisa. Lembra no exemplo que eu mostrei lá no início, que tinha lá o nome psicólogo dependência. Se a pessoa está buscando, poxa, eu quero um psicólogo especialista em dependência, psicólogo e dependência química, aquele perfil vai aparecer. Então isso daqui é extremamente importante. Eu vejo gente grande, gente bem grande, não dá a devida importância. Segundo pilar, frase de impacto. Tá vendo esse símbolo de atenção aqui? Aqui é a minha frase de impacto. Psicólogas e terapeutas me procuram quando estão cansadas de parecer invisíveis. Lembra lá na frase daquele psicólogo lá da dependência que tinha, né, a parte da família que é a dor extrema? Eu sei que os psicólogos e terapeutas que me procuram, eles têm uma dor extrema, que é o quê? Estão cansados, a palavra é essa, cansados de parecer invisíveis. Publica, ninguém curte, faz uma oferta, agenda aberta e ninguém agenda nada, estão cansados de parecer invisíveis. Então aqui eu mostro para psicólogo e para terapeuta que chegou no meu perfil, ó, eu sei o teu problema e eu posso te ajudar, tá? Segundo, o que te diferencia. Aqui pode entrar uma gama, aí uma especialização que talvez você tenha, quantidade de atendimentos que você já fez, um nome do seu método que seja famoso, reconhecido. O meu aqui, o que me diferencia, as pessoas, né, os meus mentorados, eles saem com o anúncio pronto e gente chamando no WhatsApp o tempo inteiro. Eu tenho um método que é esse que eu mostrei para vocês, meu método 2PSA e um e-book. Por que que é importante? Eu quero que as pessoas cheguem aqui e cliquem.
no meu e-book? Porque a pessoa, para clicar no meu e-book, ela faz o, o caminho que normalmente vocês todos fizeram para estar aqui na aula comigo. Clicou lá no anúncio, foi para uma automação, deixou nome, telefone, foi para o grupo, baixou o e-book. Para baixar o e-book tem que estar no grupo. No grupo eu faço os convites da minha aula. Nas minhas aulas, trago um conhecimento durante 90% da aula e nos últimos 10% eu faço uma oferta. Então, eu quero que a pessoa ela entre nisso que a gente chama no funil. Então, CTA. O ideal era estar aqui, baixa o e-book, só que a gente tem uma limitação de caracteres aqui. São 126, eu acho, caracteres. Então eu tive que ir cortando, corta, 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 corta. O CTA ficou um pouco cortado aqui, mas eu botei uma mãozinha, ó. Tem um e-book aqui. A pessoa clica aqui e já está lá, e-book grátis, ensinando você a colocar seu anúncio no ar em 24 horas. Então, esses são os quatro pilares. Eu disse cinco e já vou falar qual é o quinto. Nome e o seu nicho. Frase de impacto. O que diferencia você? Especialista em terapia para mulheres cristãs. Eu sou um terapeuta de mulheres cristãs. É o que me diferencia. CTA, chamada para ação, o que que você quer? Lembra lá do posicionamento que eu trouxe do psicólogo? Clique aqui se a sua família já não acredita mais em você. É um CTA poderosíssimo. E o quinto pilar são os destaques. Você chega lá no meu perfil, vai ter um post fixado. Chegou por aqui, deixa eu me apresentar, onde eu conto a minha história. Depois tem outro post, onde eu mostro que eu sou especialista. São posts feitos estrategicamente. É porque eu quero me apresentar? Não. Eu quero que a pessoa ela chegou no meu perfil, ela viu que está cansada de parecer invisível, é psicóloga e terapeuta. Poxa, quer fila no WhatsApp? Ela vai lá me conhecer, mas ali tem um enredo narrativo ali, tem uma copy persuasiva mostrando, beleza, sou Evandro, minha formação é essa, mas eu sou especialista mesmo em é, criar anúncios online, de fazer com que pessoas criem anúncios e atraiam pacientes todos os dias. Então, esses são os pilares do posicionamento magnético. Alguém aí tem todos esses pilares, ou a maioria deles hoje no seu Instagram? Bota um sim para mim se você tiver. Poxa, mano, não, tem uma frase legal sim, meu nome está lá claro e o meu nicho, sou psicóloga de emagrecimento está aqui, psicologia para emagrecimento. É, a minha frase impacto é legal, tem o que me diferencia e tem o CTA. Tem isso no seu perfil hoje? Se não tiver, você está perdendo. Você está postando, tem gente chegando, né? Obviamente as pessoas chegam também, é pouco no Instagram ali, o alcance orgânico é pouco, mas chegam, e você está perdendo a oportunidade de se posicionar. Lembra que eu falei no início de ser percebido de uma forma mais impactante, de ser percebido como alguém que é um especialista, resolve um problema específico e por que que eu devo chamar ele? Por que que eu devo baixar o e-book? Porque eu quero, né, mais pacientes, porque eu quero resolver o meu problema com a depressão, para quem atende pacientes com depressão. Então, isso é extremamente importante. Uso pouco Instagram, transição de carreira de cabeleireira, terapeuta capilar para psicanalista, legal. Isso é muito legal. Então é importante, como você está fazendo essa transição, o seu posicionamento, a partir do momento que você decida atrair pessoas para psicanálise, a pessoa chegue ali e saiba, poxa, você é psicanalista, resolve um problema X e o que te diferencia é Y. Então, isso é muito importante. Isso é assim, quando a gente está construindo uma casa, a base lá, o alicerce é o público, eu preciso saber exatamente o raio-x do meu público. O tijolo que a gente vai botar em cima desse alicerce é o posicionamento, antes de querer pensar em construir um anúncio. Alguém tem uma dúvida sobre posicionamento? Eu trouxe aqui, tá, um exemplo, eu trouxe lá no início um exemplo de um bom posicionamento, aqui eu trouxe um exemplo de um posicionamento confuso. Olhem isso daqui. Eu ajudo pessoas que buscam transformação de vida. Cursos, palestras, saúde física, mental, emocional, espiritual, gestão de tráfego para empresas. Me ajudem no chat, por favor. Isso está ou não confuso? Isso é
uma pessoa que me procurou, terapeuta, tá? E o posicionamento dela era esse: ajudo pessoas que buscam a transformação de vida. Legal, uma frase até, né? É genérica, mas né, parece que começou bem. Aí depois vem cursos e palestras. É curso para essas pessoas que buscam a transformação de vida, palestra para essas pessoas. Aí depois, saúde física, mental, emocional, espiritual, ou seja, tudão, tudo. E para finalizar, a gestão de tráfego para a empresa. Eu deixei aqui marcado para não, né, não expor essa pessoa, mas aqui tem o link ainda com o curso de frentista de posto de gasolina. E não é mentira, tá? Não é mentira, isso é verdade, tanto é que virou case das minhas aulas para mostrar o quão frustrante é um posicionamento. Imagina essa pessoa faz um anúncio, pode o anúncio até é legal, a pessoa chega aqui, supor que ela é um terapeuta que ajuda pessoas com dependência, dependência ali, um vício, né? Com dependência química. A pessoa chega aqui, pô, beleza, ajudo pessoas que buscam a transformação. Pô, eu busco cursos e palestras, saúde física, mental, emocional, espiritual, gestão de tráfego para empresas. Vai dar aquela interrogação na cabeça da pessoa e vai perder talvez uma oportunidade de vender para alguém que venderia, de atender alguém que atenderia, de alguém que olharia e falaria: caramba, é isso que eu estou procurando. Vou voltar aqui só para vocês verem a diferença disso daqui para isso, tá? Para isso, a pessoa chega aqui que tem dependência, ela já vem e já lê aqui de cara, para quem já tentou de tudo. Existe um caminho real para sair do vício, sem perder a família no processo. Opa, o psicólogo, isso, caramba, já fez mais de 200 atendimentos. Pô, é uma pessoa que eu me identifico, ela já se libertou inclusive do álcool. Clique aqui se sua família já não acredita mais em você. Caramba, minha família realmente não acredita mais em mim, não acredita que eu saia mais dessa. Observem a importância de uma coisa que ninguém, ou pouca gente, corrigindo, dá importância. Observaram a diferença? E aqui eu mandei, eu tenho um estrategista digital, ele é um estrategista, é uma inteligência neural. Eu tenho minhas inteligências de ferramenta, mapear público, criar post, fazer posicionamento e tenho o meu estrategista, uma inteligência neural. Alguém que se você chegar ali, ó, hoje eu tô cabisbaixo, chorando e acho que na minha vida nada vai funcionar. Ele vai chegar aqui, olha, calma, respira, senta. Não é assim. Começa, ajusta isso na sua vida. Ah, meu perfil tá trazendo seguidor assim. Que eu posso fazer? Pega, manda um print, ele vai fazer uma análise estratégica e te dá um direcionamento. É o que eu uso, por exemplo, para mandar aquelas mensagens que eu mando nos grupos, tá? Não são só criadas na minha cabeça. 99% delas, lógico que eu dou um direcionamento, saem aqui do Max 2.0. Aí o que eu peguei? Peguei esse print aqui, mandei para ele e pedi, ó, faz uma análise. Aí o que a inteligência artificial me disse? Isso daqui é um Frankenstein digital. Tem de tudo e ao mesmo tempo nada. Realmente, tem de tudo. E o que tem? Nada. Ajudo pessoas que buscam transformação de vida. Essa frase não vem de nem em grupo de apoio emocional. Genérica, gasta, esquecível, ninguém acorda de manhã digitando transformação de vida no Google. O perfil parece dividido entre tráfego pago, está aqui gestão para a empresa, saúde física e espiritual, e-book de medidas protetivas, aqui inclusive tinha um e-book de medidas protetivas para vender. Homenagem, né? Aí já pegou o post aqui do Dia da Mulher. Fantasia de Carnaval pegou o post também. O que a inteligência artificial disse? Você está vendendo variedade, mas seu cliente quer especialização, clareza e solução direta. O empresário quer mais clientes sem ter que virar influência. A mulher que busca saúde quer resultado. Quem busca medida protetiva quer segurança. Ou seja, tá tudo errado que eu não estou conectando com ninguém. Ele dá um plano de ação, apague tudo, reescreva com foco, fixe no topo um vídeo com a headline, enfim. Tá ou não está confuso? O Jô respondeu aqui: eu também estou fazendo transição de carreira, estou estudando ainda para terapeuta cristã. Legal, tenho bastante alunos com terapia cristã. Já estou trabalhando o perfil para estar forte e tempo de perfil quando tiver formada. Legal. Eu achei feed poluído e muitos assuntos aleatórios. Exatamente isso.
né? Muitos assuntos aleatórios, além de estar poluído, né? A bio, ou seja, o que a inteligência falou, né? Um Frankenstein digital. Se a pessoa estiver na aula, não expus aqui, né, diretamente, já vai sair daqui com um direcionamento aí, poxa, apaga isso daí. Ou foca em gestão de tráfego para a empresa, ou vai focar na sua ajuda como terapeuta. Trouxe um outro exemplo aqui de posicionamento. A Tânia, aquela mesma pessoa que eu trouxe o resultado dela no início da nossa aula. Aqui, né, botou o nome, ajustou, mentor e terapeuta cristã. Por isso que eu falei que tem bastante aluno, tá, ô Ju, com terapia cristã. E ela colocou aqui a frase de impacto dela, feita lá com o nosso agente de posicionamento. Ensino mulheres a quebrar ciclo, relacionamento, carreira, autoestima, propósito. Liberte-se e viva novas possibilidades. Atendimento online. Observem que aqui eu já estou direcionando. É para mulher, mulheres que querem quebrar ciclos de relacionamento, a carreira, a autoestima. E o CTA, liberte-se de novas possibilidades. Aqui eu acrescentaria ainda uma prova social, né? Poxa, mais 200 atendimentos, método X, sua vida melhor em tantas sessões. Então observem o quão isso, uma foto legal aqui mostrando, né, bastante o rosto, um fundo ali bem bacana, né, um layout minimalista aqui, né? Então eu a considero aqui já um posicionamento que começa a melhorar. Evandro, não tem ideia de criar a minha frase de impacto. Então essa é a minha contribuição com você hoje, além de falar todos esses tópicos, te dá um direcionamento para que você crie a sua frase de impacto, essa frasezinha aqui. Nada mais é do que uma cola da minha frase. O que que vocês vão fazer? Tira print, anota, tá? Conteúdo de mentoria de graça. Seu público me procura quando? Então você vai botar aqui seu público, pessoas dependentes, dependentes químicos me procuram quando? Qual é a dor extrema? Sua família já não acredita mais em você. Então, dependentes químicos me procuram quando a família já não acreditam mais nela. Mulheres cristãs me procuram quando? Qual é a dor extrema dessa mulher cristã? Aí vocês têm que pensar ali, quem fez o raio-x do público teve um scanner, sabe qual que são as dores do público e qual a dor extrema. Aqui você já tem uma frase para, opa, chegou por aqui, eu faço isso e posso te ajudar, porque as pessoas que têm essa dor extrema eu consigo ajudar, tá? Então, essa seria uma possibilidade de frase de impacto. Com a Abril pronta, agora quem chega tem clareza sobre quem você é e o problema que você resolve, mas tem como amplificar isso. Eu queria apresentar para vocês, como eu falei, as inteligência artificial. Quem criou o raio-x do público lá, que eu liberei um teste de 24 horas do nosso Max Público, esse cidadão que está aqui. Para que que eu uso isso? Eu disse, né, um pouco tempo atrás, o posicionamento, a segmentação, melhor dizendo, é o alicerce da casa. Então vocês viram o alicerce. O que que seu público sente? Qual é a dor que ele tem? O que que ele faz? O que que ele quer? O que que ele quer, mas não fala para ninguém? Qual a demografia dele? Onde ele mora? Costumes? O que ele assiste? Renda salarial? A gente pega o alicerce e constrói o posicionamento em cima, utilizando um agente para posicionamento. A gente cria posts de mito, certo ou errado, explicação, posts que eu chamo de descoberta. Vai fazer a pessoa te descobrir. Não é um post que você está vendendo alguma coisa, mas que a pessoa vai ver 5 características da pessoa que está com ansiedade e nem percebe. É um post de descoberta, vai atrair a pessoa, você vai despertar nela o desejo de conhecer mais. Então tem lá um Max para isso, uma inteligência artificial para isso, uma inteligência para criar anúncio, né? Anúncio igual eu criei, vocês viram, anúncio igual a Tânia postou lá e teve o resultado que teve. E o atendimento no WhatsApp, a gente tem um agente hoje muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Ele faz o atendimento no WhatsApp. De que forma? Eu explico para ele o meu negócio, mando para ele o raio-x do meu público,
Falo qual é a forma que eu me comunico, se é mais informal, se é técnico, se é informal. A partir daí a pessoa me mandou uma mensagem, tiro um print, mando para ele manda o texto que você tem que mandar para essa pessoa, um texto extremamente alinhado com técnicas de spin selling. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, são técnicas que as pessoas que vendem, os vendedores profissionais, utilizam para converter aquela pessoa em venda. Então, esse atendimento ele é feito com essas técnicas. Esse agente eu treinei ele baseado nessas técnicas avançadas de persuasão e de venda. Eu queria fazer uma demonstração ao vivo aqui. eh, Queria pedir algum psicólogo, terapeuta que quiser fazer, mandar um ok aí no chat. A gente vai fazer aqui um raio-x do seu público, vai fazer também um mapeamento do seu público e com esse mapeamento criar o seu posicionamento. Esse arquivo depois eu posso até enviar para você, se você quiser, já com tudo isso feito, mostrar que dá para fazer tudo o que o nosso método amarra. Qual o método, Evandro? O método 2PSA. Dá para fazer tudo isso rapidamente com inteligência artificial. O posicionamento, os posts, a segmentação do público, o anúncio. Então, quem quiser construir isso aqui ao vivo, manda um alô no chat. Você vai me passar meia dúzia de informações pelo chat e a gente vai criar o raio-x do seu público, o seu posicionamento. O que que vai no seu posicionamento? Lembra que eu falei dos 5 pilares do posicionamento? Esse agente aqui, ele cria aqueles 5 pilares. Ele vai te dar o nome que você deveria usar, o nicho que você deveria colocar, a sua frase de impacto, vai te dar 10 opções de frase de impacto, prova social. Qual a prova social que você coloca? Foco no atendimento, foco na especialização e qual o CTA? Alguém quer fazer, pessoal? Deixa eu abrir aqui deixa eu abrir o chat GPT aqui, meus GPTs. Só mandar no chat aqui, tá? Que a gente cria um raio-x agora, você já leva, já pronto, já sai com seu posicionamento, seu raio-x, tudo do seu público, tá? O primeiro que colocar aqui no chat, enquanto eu estou abrindo aqui, Max Público. Eu vou compartilhar a tela de novo com vocês, só um minuto. Compartilhar. Estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Pessoal, ninguém vai querer fazer um raio-x, sair com raio-x do público. Ah, Noeli, legal. Vamos lá, Noeli. Se você quiser, se for mais fácil que abrir o seu microfone, pode abrir, tá? Então aqui o Max Público, tá? É, recebeu lá o acesso ao Max Público. Aí ele já diz, né? Ele é uma inteligência artificial, como eu disse, a gente já está no nível. Aqui eu não preciso gravar prompt, saber perguntar direito para o chat GPT, nada. Eu só preciso apertar um botão, clicar em iniciar e responder, obviamente, o que ele me pergunta. Ele pergunta duas coisas: seu cliente ideal e o que você oferece. O seu cliente ideal. Aí a pergunta para você, Noeli, descreva as características, dores, desejos, objeções dessa pessoa. Que No caso, você quer? oi, Pode falar. tá me ouvindo? Deixa eu só aumentar meu som aqui que tá baixo. Pode falar. Bem, no caso, eu sou terapeuta da TRG, Legal. né? Então, eu trabalho com traumas, né? Nós trabalhamos com traumas, retiramento de traumas, Então, vamos e, responder aqui o dois, então, falando sobre você, depois a gente volta no seu público. Então, você é ok, terapeuta TRG, terapeuta, né? Desculpa, pode isso, continuar.
Nós é especializados em traumas e equilíbrio emocional. Emocional, e você oferece sessões de terapia, né? Isso. Tem alguma oferta específica que você faz? Olha, a sessão dura tanto tempo, é uma sessão com nome X ou Y, tem alguma coisa nesse sentido? Primeiro tem a avaliação, né? Trabalhamos com avaliação de início, né? Inicial com avaliação. Nessa avaliação já vem incluso a educação de como ela funciona, como vai ser a terapia. Entendi. E Explica como funciona. nesse mesmo momento já ofereço uma sessão que é para a pessoa conhecer como funciona. Esse é Uma o primeiro momento. sessão, como se fosse uma sessão. Já é uma sessão terapêutica já. Tá. Sessão terapêutica para a pessoa ver como funciona, né? Isso, como funciona o método, né? E como que ela já sai após essa primeira sessão? Ela já sai com o resultado. Que resultado é esse? Que é um resultado que eu tratei um trauma, que ela veio para mim porque quando ela chega para mim, ela já chega gritando essa dor, né? Aí Então você eu vai cuidar da vi dor mais forte, né? a dor, isso, que é para ela já ter o impacto de como funciona o restante do tratamento dela. Entendi. Ah, fez total sentido. Ofereço uma sessão terapêutica para ver como funciona o método, Uhum. onde a E pessoa sai com o resultado isso positivo, que aquela causa tratei raiz. de um trauma mais urgente, Isso, aquilo que ela estava mais gritando. É isso, né? isso aí. Com isso, ofereço o acompanhamento. Aí agora nós vamos para o acompanhamento. Não, segmento do tratamento. Entendi. Com isso, ofereço o segmento, a Do continuação, tratamento. né? Isso, A continuação para tratar outros traumas. isso. Beleza, ficou bem claro sobre o que você é e o que você oferece. Agora vamos falar dessa pessoa, né? As características dessas pessoas que te procuram. Quais são Tá. as dores dela? Acho que a principal assim, uma delas é o trauma, né? Isso. Não, primeiro ansiedade. Ah, legal. Sofrem com. São mulheres? Homens ou São mulheres? mulheres. Tá, Isso, legal. mulheres. São mulheres. Isso é legal porque a comunicação muda. São mulheres Isso. que sofrem com ansiedade, mas o que que elas sofrem? Que sofre com ansiedade, insônia, Ansiedade, insônia, pânico, pânico, né? Que mais que a gente poderia colocar? E depressão depressão e, e outras doenças adquiridas pelos traumas. Pode ser? sim, É isso mesmo, adquiridas pelos traumas. pelos traumas. Qual o desejo Isso. dela? Sim, qual o que que ela deseja? Sim, Que é ela lógico chega que para é se mim, a recuperar, mas assim, resolução. É a resolução daquela dor que ela chega, né? Desejo, querendo querendo resolver resolver a dor, a sua dor, sua dor. Tem mais algum? tanto emocional quanto física, porque ela já está cansada, né? Isso é legal, já está esgotada, né? Isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma coisa legal da gente botar aqui. Precisam ter condições, né? Você sabe mais ou menos a profissão? Tem Sim. uma ideia? Você fala aí condições financeiras? Isso. Ah, coloca aí acima de 6.000 Assim, normalmente são até dez pessoas mil acima de reais. 6 mil, né? É, São.
Mulheres. Profissão. Você tem alguma específica que é mais comum? Não, poderia ser a classe social? Pode, claro, pode Então, ser. classe média alta. Beleza, então ele vai criar Esse meu valor público. está compatível? Você acha que esse valor está Não, acho que compatível? tá, porque assim, o seu tratamento depois que ela vai para a sessão de terapia, é semanal, normalmente. É, semanal. Aí você imagina assim, né, um valor razoável ali de 150 a R$ 200, assim, que não é um valor alto. A Isso. pessoa teria ali que desembolsar ali 600 ou R$ 800 por mês. Uma pessoa Uhum. que ganha muito abaixo disso, É, ela já não jamais, consegue, não por consegue, é mais que às vezes verdade. ela veja urgência, ela não vai ter folga no orçamento dela para tirar ali todo mês 600, R$ 800 para pagar. É, Então, uhum, eu acredito que acima desse valor é bem razoável, tá? uhum, certo, então. Aí aqui, pessoal, é o único trabalho que a gente tem com a inteligência artificial. A gente respondeu as duas perguntas. Começamos aqui pelo 2, o que a Noeli, né? Noeli, Noélia. Noélia, perdão, Noélia oferece. E depois a gente respondeu um, que é qual as características do cliente. Mandei aqui, ele vai me trazer um raio-x, que vai ser a base de tudo aquilo que eu vou criar com a inteligência artificial. Então, quais são os valores principais? Saúde emocional e física, liberdade anterior, crescimento pessoal, estabilidade emocional, segurança, bem-estar, autoconhecimento. Aqui já começa a ficar legal. Quais são as crenças chaves dessas mulheres? Existe algo mais profundo por trás do que eu sinto. Meu passado não define meu futuro. Eu mereço viver em paz. As crenças que fortalecem ela. Quais as Uhum, crenças que limitam essas mulheres? Será que um dia eu vou me sentir bem de verdade? Não tenho tempo para mim. Já tentei de tudo e nada resolveu completamente. Traumas são coisas que a gente tem que aprender a conviver. São coisas que limitam ela e que ela acredita. É caro uhum. cuidar da mente. Tenho medo de mexer em feridas antigas. Não sei se está batendo com o seu público certinho, Noélia. Sim, sim. Demografia. Aqui ele já faz um raio-x de 30 a 48 anos. Isso aqui é legal para quê? Se eu vou fazer anúncio, eu vou segmentar meu anúncio de 30 a 48 anos. Eu não vou investir todo o dinheiro do mundo, Uhum, então eu vou limitar para quem tem a maior probabilidade de ser atendido por mim, o meu público. Quando a gente estava fazendo esse detalhamento lá do público do Seu Pedro, da editora, que atende pessoas, né? A editora atende pessoas que querem publicar um livro acima de 55 anos. Então a gente, quando estava anunciando, não tinha por que anunciar para 25 anos. Eu ia gastar, né, o dinheiro para aparecer para uma pessoa de 25 anos que dificilmente teria interesse naquele meu serviço. No caso, na editora do Seu Pedro. Então aqui a idade é legal, o gênero predominante ele confirmou, é feminino, redes sociais que estão mais presentes. Quais são as ocupações? Escolaridade, profissionais liberais, autônomas, empreendedoras, mulheres em cargo de liderança administrativa, ensino superior completo ou pós-graduação. Faixa mensal de 6 a 20 mil. Cidades em que vivem, então capitais ou grandes centros urbanos, regiões de classe média alta. Isso aqui foi legal, por exemplo, também, quando a gente anunciou para o seu Pedro, tinha que ser próximo da onde é a editora, porque a pessoa precisava ir lá assinar o contrato, e a gente, aqui dentro do Rio de Janeiro, fez um anúncio para bairros de alto poder aquisitivo, para aumentar a probabilidade do anúncio aparecer para quem realmente tem interesse e poderia pagar ali pelo serviço. Quais são a situação atual dessa mulher? Sente que ela está cansada de conviver com sintomas que entende. Está cansada de conviver com sintomas que não entende totalmente, como insônia, crise de ansiedade, falta de energia, sensação constante de alerta ou tristeza sem motivo claro. Já tentou psicólogos, remédios, meditação, curso de autoconhecimento, mas sente que nada foi profundo o suficiente. Ela deseja a paz, mas ainda há carregadores que a bloqueiam. Já ouviu 1000 vezes, vai passar, é só fase, foca no trabalho.
Isso é legal para quem gosta de produzir conteúdo. Eu posso produzir um conteúdo. Você já deve ter ouvido mil vezes. Vai passar, é só fase, foca no trabalho, mas nada resolveu de verdade. Eu sei que você está esgotada. E se essa frase te tocou, clica aqui, visita meu perfil e me segue. Eu posso te ajudar. Isso já é um conteúdo, tá? Por si só. Porque se eu sei o que ela fala mil vezes, quando eu falar isso, quando a Noélia falar isso, a pessoa vai se identificar, porque é isso que ela está sentindo. Quais são as Uhum. dores dela? Sente um peso emocional, sofre com crise de ansiedade ou sintomas físicos, dores de cabeça, tensão no corpo, estômago travado, sensação de que carrega o mundo nas costas, medo de perder o controle ou pirar, cansaço de tentar resolver tudo sozinha, frustração por não entender a origem da dor. Desejos profundos. Quais são os desejos profundos? Aqueles que ela declara: dormir bem novamente, se sentir em paz consigo mesma, parar com crise de ansiedade e pânico, alívio da dor emocional e física, melhorar o relacionamento consigo e com os outros. E o que ela não diz, nem sempre diz, os ocultos: ser vista e cuidada de verdade, poder chorar e se abrir sem ser julgada, sentir que tem uma solução real para o que vive, se reconectar com a sua força e identidade, ter controle sobre suas emoções, resgatar a mulher que era antes dos traumas. Objeções e resistências à compra. Por que dificulta ela fechar lá com a Noélia? Ela pensa isso. E se não funcionar para mim? Tenho medo de reabrir feridas. É muito caro. E se for só mais uma coisa que não resolve? Já tentei tanta coisa, não sei se consigo acreditar em algo novo. E aqui, estilo de vida, relação com a família, o que ela precisa ouvir para entender que o serviço foi feito para ela, e aqui eu acho que a sacada mais legal desse agente, ele entrega já um anúncio poderoso, um post poderoso. Abre aspas, você já tentou de tudo, mas ainda sente que carrega um peso que ninguém vê. Eu te entendo. A TRG é diferente de tudo o que você já experimentou, porque trata a raiz do trauma e não apenas o sintoma. Já na primeira sessão você vai sentir o alívio que tanto procura. Não é mágica, é profundo, seguro e real. E sim, funciona para você também. Isso aqui não fala o que ela está querendo ouvir, ô Noélia? Fala, fala sim, Então, quando você tem isso daqui realmente. em mãos e você faz, por exemplo, um anúncio, um conteúdo que fale isso daqui, ou até no atendimento, né, tirando dúvida ali, você manda isso para a pessoa, ela vai sentir que o serviço foi feito para ela. Interesse para anúncios, gatilho para atenção de anúncios, cada gatilho desse aqui é um post que você pode criar, um story que você pode partir daqui, comportamento digital, como ela fala. Então, esse agente aqui, o Maxi Público, te entrega tudo de bandeja. Ah, Evandro, para que que eu quero tudo isso? Se você está falando de posicionamento, eu venho aqui, dou um Ctrl C em Ctrl V em tudo que a Noélia falou sobre o público, falou sobre ela e o GPT trouxe, vou nesse outro agente treinado para criar o posicionamento. Aqui eu já passo a não ter mais muito trabalho, que eu já fiz lá a minha base. O mais difícil eu já fiz. Aí ele pergunta qual a sua profissão. A gente já respondeu no outro chat, no outro agente. Qual é o seu cliente ideal? Já resolvemos. Qual o problema? Já resolvemos. Eu venho aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui. Tudo. Opa, falha do ao vivo. Copiou só a parte que a Noélia falou. Deixa eu abrir aqui o que a gente respondeu de novo. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui para ele aparecer aqui o que a gente fez da Noélia. Eu jogo aqui no Max posicionamento magnético e ele vai me trazer o que eu coloco em cada etapa do posicionamento. Deixa eu só copiar o que a gente fez aqui da Noélia. Tá aqui, mapeamento do cliente ideal. Volto aqui. Já copiei essa parte de cima onde ela descreveu o público e o que ela faz. Dou um Ctrl C, volto lá no meu posicionamento e jogo tudo aqui e mando para ele. Ele vai criar as 10 frases para
opções de frase. Por exemplo, a Noélia não tem uma frase que ela ache legal ali, que seja de impacto. Tá aqui. Mulheres que fingem bem-estar, mas carregam traumas que ninguém vê. Aqui você encontra alívio de verdade, uma opção de frase. Se nada deu certo até agora é porque ninguém tratou a raiz do seu trauma. Eu trato, já na primeira sessão. Olha como direto é, como fica direto. Ansiedade, insônia, pânico, seu corpo só está gritando o que sua mente tenta esconder. Vamos resolver isso na raiz. Você não precisa mais fingir força. Aqui é o lugar seguro para tratar o que mais dói, sem julgamento. E várias outras frases. Achou legal, Noélia? Muito, Aqui muito. são 10 delas, tá? Aí, beleza, mandei a frase. Agora, lembra que eu mostrei cada um dos pilares do posicionamento? Deixa eu ver se eu Sim. consigo. Você tem Instagram, Noélia? Tenho. Você quer que analise? Analisa aí, pode analisar sim, que Vamos- é isso. Aí eu mando um print para ele aqui, tá? Isso. Eita. É algumas dúvidas que eu tenho com relação a ele. Aí você já analisa aí para mim. Deixa eu ver se meu Instagram aqui saiu. Deixa eu só entrar aqui no. Logou, mas já tá certo aqui, já chegou o código. Para abrir aqui o seu Instagram. Qual que é o seu Instagram, Noélia? Bulhões, Noélia. Aqui eu Bu- já acho que já está confuso. Tu já me fez Bulhões, Noélia, isso, terapeuta, underline né? terapeuta. Aqui, Isso. legal. Apareceu aqui. Aí, terapeuta cristã especializado para mulheres. Legal. Não, o Saúde restante emocional guiada pela fé. já entendi que Cuidado. não. Assim, pode melhorar. Aí, Posso. pode usar uma daquelas frases. O que que eu faço aqui? Eu Isso. mando um print lá para o agente, né? Ele que vai criar isso. Deixa eu ver, Windows Shift S. Agora foi. Dou um Ctrl C, volto lá no agente, ele me pediu um print, tá? Aqui, mando um print para ele e ele vai fazer uma análise aqui e já vai dizer, né? Falta clareza sobre o resultado prático. Terapeuta cristã especializado em mulheres é genérico, não comunica o que você resolve. Não fala da dor real do cliente, que a gente tinha falado na aula. Seu paciente não está buscando cuidar do corpo e mente e espírito, ele quer alívio imediato da ansiedade, insônia e dor emocional, e é verdade, né? Ele quer esse alívio Verdade. imediato e sentir paz de verdade. Está sem a prova social, o CTA está sem contexto. E aqui ele diz uma bio completa. Por exemplo, o seu nome, que já está lá, terapia para traumas, o seu nicho. Legal. Legal. Isso gera busca e identificação imediata, ou seja, as pessoas buscam terapia para traumas. Se as pessoas buscam terapia para traumas e está escrito terapia para traumas no seu perfil, as pessoas tendem a te achar com maior facilidade. Uhum. Frase de impacto, aqui você pode escolher uma daquelas lá, mas ele trouxe uma sugestão. Se nada deu certo até agora é porque ninguém tratou a raiz do seu trauma. Eu trato já na primeira sessão. Aí ele diz o porquê ele escolheu essa. Ele escolheu essa porque ela é clara, direta, forte emocionalmente e gera expectativa real. Desarma as objeções com autoridade. Prova social, aqui ele trouxe um número fictício, mas aí você pode trazer para a sua realidade. Mais de 100 mulheres já aliviaram ansiedade, pânico e insônia com TRG. Aí ele até diz aqui, você pode ajustar o número real. Uhum. CTA, agende sua sessão inicial com alívio já na primeira consulta. Então, ou seja, que ele traz o resultado, né? Aquilo que você achou que já estava confuso, ele já traz com uma clareza de detalhes ali muito preciso, tá? Muito top. Respondendo aqui, tá? Eu gostei, muito prática, é IA que você desenvolveu. Isso. O que que eu fiz, né? Eu vou mostrar aqui para vocês é, o
Todos os meus agentes de inteligência que executam tarefas específicas, a gente treinou, baseado naquilo que a gente entende que funciona, e eu botei o nome de Max. Tá? Então, para facilitar, todos eles chamam Max. Só que o Max posicionamento magnético é a inteligência para criar o posicionamento. O Max público é a inteligência para criar o público. Ah, beleza, Evandro. Evandro. Só que, poxa, eu tenho dificuldade, não tenho ideia para criar posts. Então a gente tem lá o agente também. Deixa eu só achar ele aqui. O agente para criar posts, que é o Max. Um deles é o Max Descoberta. Eu vou só fazer mais esse exemplo aqui para a gente ver o quão, o quão preciso o agente é. Aqui, ó, são todos os Max que a gente tem, que já criou, cada um para executar uma tarefa específica. Deixa eu achar aqui o Descoberta. Max Descoberta, tá aqui. Então, eu abri ele. A gente já fez o dever de casa, né, que é o alicerce, o público. Eu já fiz isso, a gente já fez com a Noelia. Eu vou pegar aqui, Ctrl C. Vou aqui no que vai me ajudar a criar posts de descoberta, aqueles posts que eu falei. 5 sintomas da depressão. Se isso falou com você, clique aqui e me siga. É aquele post que eu não quero vender nada, eu quero trazer um conteúdo. A gente não segue alguém porque viu um anúncio de venda, a gente segue porque viu um post bacana, trouxe um conhecimento, né, agregou na minha vida e a partir daí eu decido seguir aquela pessoa. Então vem aqui, mando para ele e ele já sabe o meu público-alvo, as dores, os desejos e a partir daí ele vai criar as ideias desse posts. 20 ideias de anúncio de descoberta, divididos entre os níveis de consciência e com diferentes abordagens, ou seja, comparação. Ele vai ter post aqui de solução de problema, de explicação, de certo ou errado, de demonstração, de oportunidade, de prova e de mito. Primeiro tópico, de urgência oculta. Público sente os sintomas, mas ainda não entende que tem um trauma não tratado por trás. Eu acredito que tenha muita gente assim, né, Noélia? Ela Muito, sente os muito mesmo. sintomas, mas não Eles não têm sabe noção, que eles tem um não têm trauma. noção que aquela dor que eles estão sentindo é de um trauma. Exatamente. Então, aqui, esse tipo de anúncio, os primeiros 10 ele vai focar nesse público que tem essa dor, mas ela não sabe que tem um trauma não tratado. Aí, aqui, por exemplo, esse post é um post, o tipo dele é uma explicação. O roteiro dele. Você acha que está só cansada? Quando a mente carrega o peso do passado, o corpo pede socorro, ansiedade, insônia, dores. Tudo isso pode ser resultado de traumas que você nem lembra. A sua exaustão pode ter raízes emocionais profundas. Se isso faz sentido para você, me segue aqui. É um tipo de explicação. Tem outros aqui, ó, um mito que é legal. Qual o mito que essas pessoas têm? Porque seu corpo dói mesmo com todos os exames normais, né? Poxa, estou com meus exames normais e meu corpo dói. Esse é um conteúdo para a pessoa que tem esse mito. Aí tá lá, né? Por que meu corpo dói mesmo com os exames normais? Você não é louca. Seus exames não normais, mas seu corpo grita. Isso pode ser trauma. Memórias Isso. emocionais mal resolvidas causam sintomas físicos reais. Seu corpo lembra do que você tentou esquecer. Me segue para entender como liberar isso. Então aqui, né, assim como esses que eu li, todos os outros de comparação, de demonstração com exemplo, de explicação, de outro de explicação, de mito, um outro mito, não é TPM, é trauma acumulado. Ah, Evandro, eu não quero fazer um anúncio em vídeo. Legal, eu venho aqui, eu gostei desse. Vamos pegar aquele do mito lá. Certo ou errado, mito. Eu pego esse aqui, tá? Dou um Ctrl C, jogo aqui, dou um Ctrl V e peço crie o carrossel. Não quero criar um vídeo de eu falando, então crio o carrossel. Ele vai entregar esse mesmo post em 8 cards. A capa, o que que você coloca na capa? Seu corpo dói, mas o exame disse que está tudo normal? Deslize para entender o porquê. Um gancho, tem identificação aqui.
a pessoa se sente curiosa. Quem está com o corpo doendo e está com o exame tudo normal e está com isso na cabeça, vai querer saber o porquê. Aí vem a quebra de padrão e por aí vai. Pessoal, vocês conseguiram entender? Noélia, ficou Consegui. claro? Consegui, consegui. E esses são, tá, para não ficar mais extensa a nossa aula, alguns dos Uhum, agentes consegui. que a gente oferece, por exemplo, dentro da caixa preta. A gente viu os três: Max Bio, Max Público, o Descoberta. Tem ainda para criar anúncio, clique e fale comigo no WhatsApp, clique e fale direto comigo no direct. O atendimento no WhatsApp, que eu expliquei, você manda um print do que a pessoa te mandou, ele diz como você vai conduzir. Um exemplo, se você mandar para ele que a pessoa te perguntou o preço, ele não vai falar para você responder o preço de imediato. Ele vai mandar alguma coisa, por exemplo, assim, que é uma técnica de spin selling. Então, antes de te falar o preço, deixa eu entender um pouco se a minha terapia vai conseguir efetivamente te ajudar. Me responde aqui essas três coisinhas. Olha como é diferente de eu falar o preço logo de cara. A pessoa vai falar: opa, caramba, não é, vamos ver então se isso realmente é para mim. E aí ela vai se envolvendo e no final ela vai entender que não é só o preço, é o seu protocolo que está atrelado ali. E isso às vezes a pessoa Uhum. entende: caramba, custa mais caro eu continuar com esse trauma, vivendo dessa forma, do que eu investir X, Y e efetivamente sair do que eu estou vivendo, tá? Não é mais sobre criar mais conteúdo. O que a gente falou hoje é sobre criar conteúdo certo, que gruda na memória do seu paciente. Mesmo que você não tenha muitos seguidores, não poste todo dia, não entenda de ferramentas complexas e sem depender de indicações. Você viu os bastidores, tá? O público sendo mapeado do zero, a bio sendo criada, posts sendo criado e o que você viu hoje os seus concorrentes vão ver daqui a uns meses. As pessoas ainda estão utilizando o chat GPT como Google. As pessoas ainda estão procurando prompts milagrosos para resolver com o chat GPT. A gente já está num outro nível. A gente está utilizando agentes de inteligência artificial que foram treinados para executarem tarefas específicas. Inclusive, a gente tem um também, oferta irresistível. Às vezes é difícil, o que que você oferece? Às vezes a pessoa não sabe falar aquilo que de fato oferece. E esse agente aqui transforma tudo isso que você oferece em uma frase de duas linhas com é, uma técnica também tirada de dentro de um livro de um cara que é um dos maiores do marketing hoje do mundo, que é o Alex Hormozi, onde ele criou nesse livro uma fórmula matemática da oferta irresistível. Você tem que falar do tempo, você tem que falar daquilo que a pessoa vai atingir primeiro, você tem que falar da possibilidade dela atingir o objetivo, e esse agente faz isso. Pega tudo que você oferece em duas linhas, transforma isso numa fórmula matemática e te entrega numa frase o que você oferece. O que você viu hoje, seus concorrentes vão ver daqui uns meses. E agora eu queria pedir a permissão de vocês, tá? A gente falou de posicionamento, falamos dos pilares, aquilo que você precisa ter, a frase, uma ideia de frase. Seu público me procura quando, para você colocar lá no seu Instagram. E eu queria te fazer um convite agora, te mostrar uma oferta que é a caixa preta dos GPTs, essas inteligências artificiais que vocês viram hoje. Elas estão dentro do caixa preta e elas não vêm sozinhas. É isso que eu vou falar isso. Você já deve ter percebido o quanto a IA ela pode te ajudar. Ora, se eu fico quebrando a cabeça para criar roteiro de post e tem uma IA que me dá 10, 20, 30 ideias de post para eu publicar, esse meu problema com post já acabou. Se eu não sei como escrever o meu posicionamento, eu tenho uma IA que diz exatamente o que tem no meu posicionamento, o meu problema acabou. Se eu não sei criar um bom post para impulsionar, eu tenho uma IA que vai me dar um bom post que eu vou criar, eu vou impulsionar, e eu tenho certeza vai ter resultado, porque os pilares eles vão estar alinhados. Como eu disse, né, tudo que você viu hoje está dentro do caixa preta e elas não vêm sozinho. Eu separei uma oferta especial, é uma oferta diferente, por exemplo, que eu fiz na minha última aula ao vivo, é uma oferta que é a primeira vez que eu faço, tá? É, não diz respeito ao preço, mas diz respeito à entrega, tá? O que você recebe hoje? Você recebe o Max Público, que vocês viram a gente escaneando o público, o do posicionamento para ajustar o seu posicionamento,
oferta irresistível, para criar a sua frase de oferta irresistível. Quando alguém te perguntar como funciona a sessão, vai ser essa frase que você vai enviar. A pessoa vai entender em 2 linhas o que você faz e por que ela deve agendar com você. Vai ser realmente uma oferta irresistível. E no caso da Noélia, por exemplo, ela tem uma oferta que já na primeira sessão a pessoa já sai é, tratando o trauma mais urgente. Isso já é, pô, se eu tenho clareza que eu não preciso ficar pagando 1 milhão de sessão e que na primeira eu já consigo resolver o meu problema mais urgente, poxa, isso é uma oferta por si só irresistível. Quando eu coloco isso aqui no Max Oferta, ele vai me entregar uma frase que demonstra isso, mas de uma forma irresistível. O Max Descoberta, que a gente viu com os anúncios, Max Relacionamento, criar posts para se relacionar com quem já te segue. Esse aqui é para que as pessoas te sigam, te descubram, te sigam. Esse é para você se relacionar com a sua audiência. O Max Copy é para o anúncio. Clique aqui e fale comigo diretamente no WhatsApp. Então, a copy, o texto narrativo de um anúncio para a pessoa clicar e tirar a dúvida, ela é diferente desses dois tipos de posts aqui de descoberta de relacionamento. Então aqui tem elementos que devem estar, tocar na dor, no desejo, quebrar a objeção. O Max Atendimento, que é esse Max que você nunca mais vai ficar na dúvida do que é melhor responder para quem está tirando dúvida com você. Você vai mandar um print lá para ele, ele vai dizer copia e colhe. O meu atendimento hoje, ele é feito 100% com o Max Atendimento. As pessoas que tiram dúvida da minha mentoria, tiram dúvida dos meus treinamentos, tiram dúvida daquilo que eu ofereço, eu tenho o Max, que é Max Atendimento Evandro, que foi feito para o pessoal que me auxilia no comercial utilizar. Manda uma pergunta específica, copia, cola, manda aqui, ele responde, a pessoa pega e tira a dúvida da pessoa de forma, às vezes, melhor do que eu tiraria, porque vão ter coisas que eu não vou lembrar, vai ter coisas que eu vou falar para um, não vou falar para outro. Aqui não tem problema, ele é treinado para não esquecer. E bônus, tá? O que vem de bônus dentro do Caixa Preta? Como utilizar o Chat GPT? Evandro, não sei utilizar o Chat GPT. Tem uma aula passo a passo lá detalhando como você utiliza o Chat GPT. Já te adianto, se você consegue utilizar o WhatsApp, mandar e receber uma mensagem, você com certeza consegue utilizar o Chat GPT. É mais simples que isso. Uma aula explicando como você, que é psicóloga, pode fazer tudo de acordo com o Conselho Regional e Federal de Psicologia. Lembra que eu falei, o quinto pilar é você saber se apresentar, contar a sua história e mostrar que você é um especialista? A gente também tem a inteligência artificial que cria tanto o seu post, chegou aqui, deixa eu me apresentar, com um enredo narrativo para mostrar que você é uma escolha, a melhor escolha para o seu paciente, quanto mostrar que você é um especialista. Vai ter lá um enredo, vai mostrar suas formações, mas vai ter uma estrutura por trás que vai fazer, caramba, é essa pessoa que eu preciso contactar. O Max Carrossel Magnético para criar carrosséis de alto impacto e hoje a possibilidade, eu mostrei a análise que o meu estrategista fez, a inteligência artificial fez daquele post lá que parecia o Frankenstein, foi esse camarada aqui. Tudo que eu faço, as campanhas que eu crio, mensagens que eu mando nos grupos, é feito com essa inteligência artificial aqui. Ele não é diferente das outras, uma ferramenta, uma inteligência ferramenta. Ele é uma inteligência neural. Se chegar aqui e falar um problema, ele vai tentar te ajudar com aquele problema. Se você pedir uma estratégia de 60 dias para sair do zero até os seus primeiros 10 pacientes, ele vai te dar uma estratégia passo a passo. Primeiro, faz isso, ajusta seu posicionamento. Segundo, faz aquilo. Terceiro, qual que é a sua oferta? É essa, paga isso, escreve aquilo. O Max 2.0, tá? Só para vocês terem uma ideia, qual o valor mensal de um gestor de tráfego ou de um social media? Alguém para ter ideia do que você postar, dizer que você posta, o que você não posta. Cada profissional desse te cobra. Aqui a gente cobra de 1.500 a 2.500 dependendo do projeto. 1.500 a 2.500 para a gestão de tráfego, 1.500 a 2.500 para a social media. Então esse é o valor de um social media ou gestor de tráfego. O valor da minha mentoria, onde eu ensino tudo isso passo a passo. 697, em 4 encontros, uma mentoria em grupo, que a gente entra online para resolver ali os seus problemas que você está tendo a utilizar os GPTs no seu posicionamento, nos seus posts. Custa 697 e minha consultoria individual de 90 minutos, 497. Mas você não vai precisar pagar isso hoje, tá? Eu vou te dar uma condição especial se você decidir entrar agora.
Se você quiser aplicar isso amanhã, com os mais de 10 agentes treinados para executar para você, é só você entrar no Caixa Preta. Então a gente está com um valor ainda muito acessível do ponto de vista que essa ferramenta entrega e eu trouxe uma condição especial hoje, tá? Produtos que eu não entreguei ainda junto com essa oferta que a gente vai estar entregando para quem decidir entrar hoje. Então, de 297, quem decidir entrar hoje, tá? Eu já habilitei lá, a gente habilitou um parcelamento até 10 vezes, dá 10 vezes de 12 vezes de 12 e pouquinho, tá? Acesso vitalício, então, eu posso parcelar em 10 vezes e daqui a um ano ainda vou continuar utilizando? Vai continuar utilizando. Ou à vista, 147, e se você decidir entrar agora, você vai levar um combo com 3 produtos ativados, tá? A caixa preta, que é isso que eu falei com vocês, então, é, diferente das outras ofertas, era só a caixa preta, então aqui você vai levar a caixa preta, uma gravação, eu ouso a dizer que foi o melhor workshop que eu gravei até hoje, o workshop Autoridade Relâmpago, foram quase 3 horas de workshop ali, de dúvidas com o pessoal, dando passo a passo de como criar desde a foto do seu perfil, a foto. Não tem, não consigo criar uma foto. Tem lá ensinando como você criar uma foto com inteligência artificial para botar uma autoridade no seu perfil. A gravação desse workshop vocês vão receber também. Custa R$ 67 essa gravação, vai sair de graça. E o Max 2.0, meu estrategista, eu vou dar ele também totalmente grátis para vocês até 23,59 de hoje. Então, quem decidir entrar na caixa preta até 23,59 leva também o Max 2.0 de graça. Eu não vendo ele separado ainda. Ele, no futuro próximo, vai ser o meu principal agente. A gente vai conseguir fazer tudo isso só com ele. É, Ele é o 2.0, a gente já está numa versão de 3.0 em teste. Vocês vão conseguir levar ele totalmente grátis hoje, até as 23h59. Evandro, meia-noite, paguei meia-noite. Não vai entrar o Max no pacote, tá? Até 23h59. E além disso, mais um bônus na gravação do passo a passo de como utilizar a caixa preta. A caixa preta lá dentro da Hotmart, cada agente que tem lá, cada inteligência artificial tem uma aula específica aonde eu ensino como utilizar, tá? Cada agente. E além disso, tem uma gravação do passo a passo, com o link de cada agente, com dúvidas das pessoas que estavam ao vivo no uso da caixa preta. Evandro, eu coloquei A, saiu B, coloquei B, o que que eu faço? Faz isso, utiliza dessa forma. O Max 2.0 tem um prompt aqui para você escalar o seu negócio em 90 dias. Copia esse prompt e manda para ele, ele vai te dizer a vírgula por vírgula o que você vai fazer dia por dia. Então, quem decidir entrar hoje vai levar, além da caixa preta, todos esses bônus. Trouxe aqui um depoimento da Débora, estava numa aula ao vivo, é um print do Zoom. Ela entrou aqui ao vivo, estava ao vivo assistindo a aula depois de ter comprado a caixa preta, estava aqui assistindo nossa aula e mandou. Quem não adquiriu, adquira sem medo. E vocês vão adorar o Max, que é esse Max 2.0 aqui, porque ele realmente, como eu disse, ele é neural. É como se você estivesse conversando com uma pessoa. E que pessoa? Uma pessoa treinada para ser um estrategista digital. É como se você tivesse pensa num profissional aí brabo do marketing digital. É como se você tivesse essa pessoa à disposição 24 horas por dia, tá? Eu só utilizo ele o tempo inteiro para criar as minhas sequências, para criar os enredos da minha aula, para criar as mensagens que eu mando nos grupos, para criar as ofertas que eu faço sazonalmente. Então, essa é a possibilidade. Eu vou colocar o link no chat. Coloquei até o nome do combo, combo terça do posicionamento, que ele foi realmente para a aula de hoje. Não vai ter essa oportunidade, não teve essa oportunidade nas aulas passadas, tá? Levando a caixa preta, o workshop Autoridade Relâmpago e o Marcos 2.0. Essa imagem aqui, só para vocês terem ideia, foi criada com inteligência artificial, tá? Por isso tem alguns detalhes aqui. Se eu fosse fazer isso aqui do zero, ia demorar muito tempo. Eu criei isso com a inteligência artificial. Então, a inteligência ajuda a gente em tudo. Tá? Então, IA estratégica, autoridade clínica, copy de impacto. Tudo que um post bonito nunca conseguiu fazer por você. Tá? Quem decidir entrar hoje, vou colocar o link aqui.
vai receber todos esses três produtos lá na Hotmart para você implementar hoje ainda, se você quiser. As aulas, foi um cuidado que a gente teve, as aulas ensinando a utilizar cada agente. Elas são de 5 minutos, 6 minutos, simples. Em um dia você consegue passar por todos os agentes, tá? E o melhor, se um dia você consegue passar por todos os agentes, a gente tem uma garantia por 7 dias da Hotmart, lá de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tá? Não é porque eu sou bonzinho, é porque o Código de Defesa do Consumidor ele amarra que a gente, né, quem vende produto digital, ele tem que dar uma garantia de 7 dias, que você, nesses 7 dias, tem o direito de se arrepender da compra. Então, se você comprar hoje, aplicar isso tudo amanhã, ajustar cada um desses detalhes e sentir que não é para você, que isso não te agregou, que você quer pedir reembolso sem motivo nenhum, só porque quer pedir, é só você entrar na Hotmart. Por isso que eu vendo pela Hotmart, ela é a maior plataforma de venda de infoprodutos da América Latina. Eu pago uma taxa alta na Hotmart, mas eu gosto de estar na Hotmart para dar tranquilidade aos meus alunos. Ah, não quero. Evandro, assisti tudo, beleza. Mudei meu posicionamento, mudei tudo, criei post, quero pedir reembolso. Você vai lá na Hotmart, você não precisa nem me mandar uma mensagem, é automático, e o seu dinheiro tá na conta lá, pelo método de pagamento. Se pagou com cartão estornado, se foi por Pix, eles devolvem, se foi boleto, devolvem, porque a Hotmart não quer, né, que você vá lá no Reclame Aqui e bote uma reclamação da Hotmart. Então eles vão, se você pedir o reembolso, eles vão te devolver o dinheiro. Então é uma garantia que você tem. Ficou com desejo? Quer testar? Vai lá, adquire, testa, depois você pede o reembolso. Eu nem vou ver que você pediu reembolso, é feito automaticamente, tá? Porque a gente não quer forçar nada, a gente efetivamente quer te entregar uma ferramenta que vai destravar o seu momento atual. Tá? E aqui, clareza, clareza é isso. Às vezes um detalhe, como aqui no Ranieri, me mandou uma mensagem lá no Instagram agradecendo. Uma dica, tá, que eu dei para ele, ele reduziu o custo de R$ 64,60 por seguidor, ele foi para 42, uma redução de 35%. Uma pessoa que está investindo muito, 35% de 1.000 é 350, né? Então, pô, é um dinheiro considerável. E teve né, o aluno teve essa clareza e conseguiu destravar aquilo que estava travado. Alguns depoimentos de pessoas que já passaram pela Caixa Preta, já passaram pelos nossos treinamentos, pelos nossos workshops, dando aqui o testemunho deles aqui. É, o que eu falei, né, aqui, esse elogio aqui, a pessoa, obrigado pela aula. Foi no workshop que durou 3 horas que vocês vão levar hoje de graça, tá? Parabéns para vocês também aguentaram 3 horas. Acho que todo mundo que entrou no primeiro minuto ficou até o final, porque realmente foi um workshop que a gente entregou muito conteúdo e vocês têm a oportunidade de levar hoje aí de graça, tá? Essa é a decisão que pode destravar a sua rotina, te colocar no caminho certo para atrair clientes todos os dias. E você só precisa fazer uma coisa, o link está aí, entrar na Caixa Preta, fazer parte. A gente tem um grupo exclusivo para você fazer parte. Pode me mandar dúvidas, à medida do possível ali, né, da correria do dia a dia, a gente ajuda, tá? O intuito é que você destrave. Quanto mais gente destravando, é mais gente que eu tenho aqui trazendo depoimento, vindo aqui agradecendo como essas pessoas voltaram aqui para agradecer, tá? Imagine você daqui a 3 meses lembrando do dia de hoje. Eu gosto de trazer essa reflexão. O dia que você decidiu não entrar no Caixa Preta. Não, Evan, não quero essa oferta aí. Poxa, eu não quero. Não vou entrar. Imagina você daqui a 3 meses lembrando desse dia. Você ainda vai, eu não tenho dúvida, você vai estar ainda tentando criar post, tentando pensar em bio, e tentando escrever anúncio. E 3 meses passa rápido, tá? Parece que não, mas passa rápido. Mas agora você com certeza vai estar mais cansado, mais com menos resposta e aquela sensação que as pessoas que estavam iguais a você já te passou, te deixou para trás. Vai ver outros profissionais que pareciam estar no mesmo nível, agora com agenda cheia, autoridade construída e vendendo
com leveza. Enquanto isso, você continua apagando o incêndio, que é isso que a gente faz quando a gente não tem um direcionamento. Testando conteúdo aleatório, o que eu mais vejo psicólogo e terapeuta fazer, frase motivacional, achando que isso vai despertar o desejo em alguém agendar com você, vai estar se perguntando por que ainda ninguém te nota. E o que aperta o peito não é fracasso, é saber que você poderia estar em outro jogo e resolveu esperar. Agora, né, um exercício ao contrário, imagina você daqui a 3 meses, lembrando exatamente do dia de hoje, onde você tomou essa iniciativa, entrou no caixa preta, ativou os agentes certos, ajeitou sua bio, acertou o tom da sua comunicação, ajustou os seus posts, criou um post que te trouxe, impulsionou lá, igual a Tânia, com R$ 50 e te trouxe um agendamento por semana, 2 sessões de terapia, com pacote de terapia agendado, e começou a chamar a atenção dos pacientes. Pacientes chegaram, o WhatsApp andou, a segurança voltou e você vai olhar para o seu perfil e ver clareza. E quando cruzar com alguém que ainda está postando frase motivacional, esperando um milagre, você vai sentir só uma coisa, eu não tenho dúvida disso: alívio por não ter esperado mais. Então, essa era o que eu queria passar para vocês hoje, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida da aula, dos agentes, pode perguntar. Então, normalmente as pessoas perguntam: acesso. O acesso, ele é vitalício, tá? Por enquanto, a gente está deixando um acesso vitalício. No futuro, a gente vai limitar, para quem entrar depois, lógico, vocês entrando agora, esse acesso vitalício está garantido. Vai ser um produto por recorrência, está decidindo se vai ser trimestral ou semestral. A pessoa usa 6 meses, acabou os 6 meses, perde o acesso. Se ela quiser continuar com acesso, ela renova. Não vai ser o caso das pessoas que estão aqui, que decidirem entrar hoje, tá? É, Uma outra dúvida, tem as aulas na plataforma, toda a orientação, tem lá o nosso grupo para você entrar. E se quiser depois chamar alguém de suporte, tiver alguma dúvida, pode chamar. Não precisa ter conhecimento de usar o chat GPT, conhecimento em marketing, não. É isso que eu falei aqui, sem tirar nem pôr. Simples, objetivo, tá? E o intuito é fazer com que vocês destravem. Saia da posição que está hoje, de um perfil que não consegue atrair pacientes, para um perfil que atrai pacientes com segurança. Vai lá, poxa, eu quero investir. Igual alguém falou hoje na aula, eu já invisto em anúncio. Poxa, mas investia com toda essa estrutura, sabendo exatamente o seu público, com o seu posicionamento ajustado, com um post que toca na dor, no desejo e na objeção do seu público? É dessa forma que anunciava? Se não for, vale a pena você entrar, ver o que tem dentro da caixa preta, testar os agentes, não tem nada bloqueado lá. Vocês vão entrar e vão poder utilizar agora, pagou, já recebe o link da Hotmart, já acessa e já utiliza. Tudo sem complicação nenhuma. O intuito é realmente simplificar para que vocês tenham condições de ir lá e impulsionar e, impulsionando, atrair mais pacientes. O paciente chega no seu perfil, ser instigado, lá no mínimo não vai te chamar, vai te seguir, porque o seu posicionamento está mostrando para ele que você é uma pessoa competente para resolver o problema. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar no chat, tá? Quiser tirar alguma dúvida sobre o acesso, sobre o Max, pode perguntar. Como não temos pergunta, tá? Uma outra dúvida, tá? Amanhã não vai ter mais um Max de graça, tá? Esse link aqui a gente vai, quando jogar no grupo amanhã, já não vai ser para com o Max 2.0. A dúvida aqui, Valdir Fernandes, sim, Valdir, tá? Eles servem para para qualquer profissão, tá? Não tem um direcionamento para a profissão. O direcionamento que a gente tem é porque o meu público hoje, né, 90% das pessoas que vêm para a aula são psicólogos e terapeutas, mas serve sim, tá? Aí, da mesma forma, vai lá, acessa, entrou, viu que não é, que não te atendeu, é, não te atendeu, não tem problema,
você vai lá e pede o reembolso sem problema nenhum, a amizade continua, tá? Não sei se eu te respondi. Qual que é a sua profissão, Valdir? Vê se eu consigo te ajudar. Pode me mandar aí no chat. Calma, vamos negociar. Estamos no fim do mês, sim, estamos no fim do mês. Tá? Não, amanhã, tá? Vai estar disponível ainda para vocês entrarem. Só que o Max, até para questão de justiça, quem já decidiu entrar hoje, a gente, né, não tem como eu liberar. O que dá para fazer é, a Hotmart, a gente eu acho que está liberado lá o parcelamento por boleto, enfim. Então, isso dá para a gente fazer, tá? Qualquer dúvida, depois chama lá no suporte. Se você está nos nossos grupos do WhatsApp, tem o número do suporte, tem meu número lá. Chama no suporte que a gente vê lá a forma do boleto, enfim, tá? O Valdir, eu era do ramo imobiliário, como você citou, estava transferindo para terapeuta. Pode sim. O que que acontece? Vocês recebem um link. O que que é mais legal disso tudo, né? Tá lá na Hotmart, tem um link. Então, cliquei no link e abri lá o agente. Vou responder o agente para o ramo imobiliário. Beleza. Fiz o raio-x do ramo imobiliário, eu vou lá, clico no link de novo, ele vai abrir o agente mais um chat do zero. Quero fazer agora o mapeamento do meu público para terapia. E assim com o Max 2.0, com todos os agentes. Ele tem o link, vocês clicam, tem acesso lá ao agente, pode ser usar quantas vezes quiser, para quantos nichos quiser, diferentes, tá? É só clicar de novo no link, ele vai abrir um novo chat, começando do zero. Não tem esse limite. O que a gente aconselha é estar lá sempre nos nossos grupos, para quando a gente não tem como controlar o link, né? Então tem gente, infelizmente, que usa ali né, um ou outro com maldade, compartilha esse link para outra pessoa. Então, normalmente ali a gente atualiza os links para que essa pessoa, obviamente, que tem acesso, que não pagou pelo acesso, ela perca. E só quem está no grupo, né, que são os alunos de fato, tem acesso ali aos novos links dos agentes, tá? Pode usar sim. Respondi sua pergunta, Valdir. Quem falou aqui do final do mês aí, conseguiu, teve sua dúvida aí? Eu sei, hoje é dia 30, final do mês, é o fim do mês mesmo, né? Não é nem no final, é o fim do mês hoje. Sei que, né, condição, mas para ser justo, a gente faz isso. No máximo, a gente pode fazer o boleto ali, né? O boleto, né, se tem uma data limite ali para pagar, né, pode parcelar, inclusive, no boleto, tá? E o parcelamento nessa condição específica, por isso que o slide está em 6 vezes, mas se vocês entrarem aqui, deixa eu até entrar aqui para confirmar, pedir para que fosse autorizado parcelamento em 10 vezes. Está aqui 12 vezes, para vocês terem uma ideia, 10 vezes de R$ 17 e 12 vezes de 15,20, tá? Diferente das outras, por isso que eu falei, é uma oferta diferente, um combo e com produtos diferentes, tá? Esses três produtos juntos e ainda a possibilidade de parcelar até 12 vezes, tá? O boleto, deixa eu ver aqui, o boleto também está ativado, tá? Então vocês conseguem tá fazendo aí o pagamento com essas formas. Sim, aqui eu estou com visita, só pesquisa informações. Isso, sim, sim. Na verdade, o Valdir, não são só dois agentes, não, tá? São vários agentes, são mais de 10 agentes. Cada um deles treinados para executarem funções específicas. Então, tem lá para criar oferta, tenho para criar post, tenho para criar post de descoberta, para as pessoas te descobrirem. Tem o do atendimento, poxa, inclusive do atendimento você pode e deve utilizar ali para o ramo imobiliário, que é um ramo que você precisa ser um vendedor nato, né? Então, você pode utilizar. Então, são vários agentes, cada agente desse lá na Hotmart tem uma aula explicando como utilizar cada um desses agentes, tá? Agente do atendimento, assim como todos os outros.
eu quero criar um agente de atendimento para terapia e um agente de atendimento para ramo imobiliário. Você vai lá, clica no link, configura ramo imobiliário. Clica no link de novo, configura terapia. Por isso que ficou dois, mas no total são mais agentes aí, cada um com uma função específica. Tá, Valdir? Gente, muito obrigado, tá? Quem puder colocar aqui no chat ali uma frase sobre essa aula, tá? Um depoimento ali que depois eu posso utilizar nas redes sociais, ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas, a expandir nosso negócio, porque não é alguém que está aparecendo aqui para vocês para vender um produto e sumir, tá? Não é alguém que está, né, fazendo esse movimento aí já tem algum tempo, já trabalho com inteligência artificial lá quando o chat GPT surgiu aqui no Brasil, então é alguém que quer, né, construir um negócio a longo prazo. E não se constrói um negócio a longo prazo se a gente não consegue entregar aquilo que de fato a gente promete. Então, quando vocês mandam as mensagens aí, ajuda demais. A gente. Valdir, sim, vou disponibilizar a aula, tá? Provavelmente amanhã a aula vai estar disponibilizada aí para vocês reverem, tá? Deixar ela aí um dia ali disponível para o pessoal rever, tá? Mas lembrando que as ofertas, se quiser garantir os três produtos hoje por esse valor e mais, o Max 2.0 é até 23,59. Valdir, você está nos nossos grupos de WhatsApp? É só eu vou divulgar por lá, tá? Ah, beleza. O link vai aparecer lá em algum momento. Fica tranquilo. Obrigado aí, tá? O Noelle, muito obrigado aí por ter feito aí esse raio-x aí do seu público, tá? Participação muito legal. Então, acho que foi, né, pessoal? Beleza, Valdir. Qualquer coisa depois, seja bem-vindo. Depois me chama lá se tiver alguma dúvida. O intuito é destravar. Eu quero que vocês destravem. Daqui a pouco, daqui uma semana, você volte e venha ser mais um depoimento desse. Ó, tô sensacional, os agentes estão me ajudando muito. É, Poxa, tá me ajudando. Consegui meus primeiros pacientes através disso. É isso que a gente quer. Oi, Evandro. Oi, pode falar. Não posso deixar de te agradecer, tá? Ah, obrigado. E eu quero te dizer que por esses dias você vai ver eu bombando lá no Instagram, viu? Ah, legal. Pô, legal, legal. Tirou muitas dúvidas. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava bloqueando o meu perfil das pessoas chegarem até a mim, entendeu? Porque eu Entendi. acredito nos conteúdos que eu tenho postado, né? Mas eu tinha essa dificuldade de trazer essas pessoas para o meu WhatsApp para me procurar para essas consultas, entendeu? Então Poxa, que agora eu legal. tenho certeza que eu vou conseguir, viu? E vou comprar sim Ah, os, os seus, como é que agente. fala? Os Os seus agentes. agentes. Pode ter Ah, certeza e que vai me ajudar muito. Olha, gente, separadamente é excelente. Ferramenta de primeira. Era o que eu estava precisando. Gratidão mesmo, viu? poxa, Gratidão mesmo. obrigado. Obrigado, Valeu? obrigado. Você vai ver Vamos lá se falando, sim. em loco, você vai atestar que realmente, ainda mais se você ouvir ali, né, eu passei o olho rápido no seu Instagram, já está com a mão na massa, você já está fazendo, né? Então, assim, você já está em movimento. É aquilo, Sim. otimizar o seu tempo, cortar aquilo que não funciona, aquilo que não está legal, aquilo que está travando e deslanchar ali, alcançar pessoas que não teriam a oportunidade de te encontrar, que não teriam a oportunidade de saber que você pode ajudá-las através da rede social, assim como a gente está aqui com gente de Balneário, gente de São Paulo, gente de tudo quanto é lugar, pessoas que não teriam oportunidade de me encontrar se não fosse através do anúncio online, de estratégias muito bem feitas. Tá bom, pessoal? Obrigado, tá? Obrigado aí. Noelle, né? Noelle. Noélia. Noélia, é que aparece Noelle aqui, perdão, por isso que toda hora eu fico Aham. falando. Para mim aparece Noelle aqui, tá? Um grande abraço aí a todos aí, o Valdir, quem ficou até o final, tá?
Quem adquiriu já seja muito bem-vindo. Estamos juntos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.